A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é: o mais difícil está do lado de dentro. E a mensagem encontra-se em Salmo 51, versículo 10, que diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Para mim, o mais difícil não foi deixar o meu emprego, mas foi abrir mão de algumas coisas que eu guardava aqui. Muitas vezes, a nossa maior dificuldade não são as coisas externas, mas aquilo que é interno, que tem aprisionado a gente, o nosso propósito do lado de dentro. Muitas vezes é uma implicância, é um perdão, é uma falta de amor, é uma contenda, é algo mal resolvido que a gente vem ali perpetuando durante toda a nossa trajetória. E quando se trata de uma certa pessoa, de um certo alguém, aí é um ponto difícil de Deus tratar. E a gente tenta se convencer, não, tá tudo resolvido. Mas é mentira, ainda resta algo dentro de nós. E muitas vezes o mais difícil não é Deus fazer uma transformação do lado de fora, é a transformação que precisa ser feita do lado de dentro. Porque a gente muda tudo. A gente muda a roupa, a gente muda comportamento, a gente muda até de casa, de cidade, se Deus mandar, a gente deixa emprego. Mas quando se trata de uma pessoa, de um perdão, de algo que precisa ser tratado como alguém, aí a história muda. Aí a gente coloca barreiras e mais barreiras, porque a culpa não é nossa, a culpa é do outro, porque a pessoa age assim e age assado. Mas quando nós permitimos o trabalhar de Deus, quando nós abrimos espaço para Deus e reconhecemos que verdadeiramente precisamos dessa mudança, o Senhor, Ele faz o trabalho que nós não conseguimos. Não é por força, não vai ser um esforço muito grande. Deus, Ele vai trabalhar aos poucos. Ele vai transformar aos poucos e nós vamos alcançar a obra completa de salvação que Deus tem para realizar na nossa vida. Se você tem um perdão difícil de liberar, se há algo que precisa ser mudado, o Salmo de hoje fala: cria, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é de nós mesmos que esse coração será gerado, mas esse coração puro será gerado pelo próprio Deus. A renovação, ela virá da parte do Senhor. E então o que você precisa fazer? Abrir esse caminho para Deus trabalhar, reconhecer a necessidade de mudança e dizer: Deus, por mais que vá doer, toque nessa ferida, porque muitas vezes não diz respeito apenas a outro, mas diz respeito a traumas e sentimentos dentro de nós, o qual nós queremos deixar enterrados. Nós não queremos mexer nesse lugar, mas hoje Deus diz: remove a pedra, porque o morto quem ressuscita é eu, mas a pedra você precisa remover. Remove a pedra para que Deus trabalhe em você. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, tem coisas que nós já caminhamos tanto na Tua presença, já mudamos, mas o Senhor deseja mudar-nos por completo, Pai. E muitas vezes nós bloqueamos o caminho, nós impedimos o Teu agir. Quando o Senhor nos pede para remover a pedra e nós não removemos. Quando o Senhor pede para tratar algo e nós não deixamos. Nós colocamos tanta desculpa e nunca assumimos a culpa, Senhor. Nunca deixamos o Senhor entrar nesta área, mas hoje, Pai, traz a memória de cada um que está vendo esse vídeo, traz a minha memória aquilo, o lugar, o espaço que o Senhor deseja ocupar, que o Senhor precisa mudar, que o Senhor precisa limpar, aquela ferida que o Senhor precisa tratar. É o Senhor que vai gerar isso em nós, mas nós precisamos abrir esse espaço para Ti. É por isso, Pai, que hoje eu te peço, traz à nossa memória aquilo que o Senhor deseja mudar dentro de nós, sarar dentro de nós. E nos move, Espírito Santo, a abrir esse espaço para o Teu trabalhar, porque eu creio que viveremos a libertação e seremos aliviados desse fardo, dessa ferida que volta e meia dói. O Senhor vai curar e cicatrizar. Oh, Pai, aleluia, eu creio, Senhor, que hoje o Senhor vai curar feridas, Senhor,
mas para isso o Senhor precisa tratar. Que possamos tirar esse curativo, expor essa ferida para Ti, para que o Senhor trate, por mais que doa, mas nós seremos curados de uma vez por todas. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é alimentando o Espírito. E a mensagem encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa um comentário, me conta, você está comprometida com o devocional? Você tem compartilhado esse vídeo com mais alguém? Você convidou uma amiga hoje? Compartilha esse vídeo, vamos fazer esse devocional chegar a muito mais pessoas. E a palavra de Deus diz assim nessa manhã: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Comer com pressa traz muitos malefícios à saúde. Eu dei uma pesquisada e diz que comer com pressa impede a absorção de nutrientes, pode provocar doenças crônicas, além de causar uma má digestão. E a orientação para nós é comer devagar, comer com paciência em um lugar específico, sentado, para que o nosso corpo consiga digerir todos os nutrientes e a nossa digestão ser facilitada e nos causar um bem-estar após as refeições. E se o corpo ele exige uma alimentação devagar e paciente, o espírito também. Não deveríamos nos alimentar espiritualmente dessa forma? Mas por que quando se trata do alimento espiritual, do devocional, nós queremos fazer de qualquer jeito, nós queremos fazer corrido, nós não separamos um tempo e um lugar específico para isso? Talvez seja por isso que estamos vivendo um declínio espiritual e adoecendo espiritualmente, por essa falta de nutrientes para a nossa alma. Deus deu o melhor de si, Ele deu tudo, Ele deu seu único filho e Ele requer isso de nós. Se nós não vivermos dessa forma, nós não vamos alcançar o sobrenatural de Deus. Nós não vamos alcançar mais do Senhor. Queremos tanto do Senhor, mas não oferecemos nada nosso, nada que nos custe. Quando Deus ofereceu o que lhe custou tudo, que foi a vida do filho. Daniel tinha um compromisso inegociável com o Senhor, que era recolher-se para orar 3 vezes ao dia. Nada parava Daniel. Nem uma lei que poderia levar à prisão, como levou a cova dos leões. Nada, para Daniel aquilo era inegociável. E Daniel foi um grande homem de Deus. Daniel foi constante em sua vida de devoção a Deus. Eu lembro que na leitura bíblica, o novo rei da época perguntou: você é o mesmo Daniel? Será que o tempo tem passado e você é o mesmo na sua vida espiritual? Ou você está declinando? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser como a luz da aurora e brilhando cada vez mais. Se isso não é uma realidade em nossa vida, o problema somos nós mesmos. A forma como lidamos com as coisas espirituais, e que muitas vezes é sem comprometimento. Que possamos ser como Daniel, comprometidos com aquilo que diz respeito ao Senhor. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e Daniel, ele teve visões e revelações, ele viveu o sobrenatural de Deus. E se queremos viver coisas assim como Daniel viveu, devemos também fazer como Daniel fez e sermos comprometidos com a oração, com a leitura da palavra, com a busca ao Senhor. Não viveremos mais de Deus se não entregarmos mais de nós mesmos. Deus requer tudo, ou é tudo, ou não é nada. Eu percebo que quando eu negligencio a minha vida devocional, tudo ao meu redor fica bagunçado. Eu vivo correndo contra o vento. Parece que nada dá certo, tudo sai do lugar. Mas quando eu me comprometo, de fato, priorizo e dou a Deus o lugar que só é dele, que é o primeiro lugar, tudo ao meu redor se organiza. E hoje eu consigo sentar e gravar vídeo para vocês, porque durante o dia o Senhor é o meu ajudador.
porque eu ofertei a Ele o meu tempo e o melhor dele, e Ele tem espaço para entrar na minha vida e transformá-la por completo em todas as áreas. O Senhor deseja nos transformar por completo, mas nós precisamos nos alimentar da forma correta para absorver ao máximo tudo que Ele tem para nos dar. Dê ao Senhor o seu tempo, porque há tempo para tudo, e a sua desculpa de falta de tempo para buscar o Senhor justamente é essa falta de priorizar o Senhor. Porque uma vez que você cuida do seu espírito, a vida material, o redor será uma consequência. A sua vida vai ser organizada, eu falo por experiência própria. Eu consigo e você também consegue. Porque em Cristo somos mais do que vencedores e Ele está aqui para nos ajudar. Vamos orar? Pai, obrigada por esta manhã. Obrigada pela Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a nos alimentar espiritualmente, sem pressa. Nos ajuda a Te buscar, Senhor, e gerenciar o nosso tempo para que possamos ofertar a Ti o nosso melhor, as primícias, o primeiro lugar, Senhor, para que possamos, assim como Daniel, viver o Teu sobrenatural. Que o nosso tempo contigo, Deus, seja inegociável, ainda que custe a nossa vida, que nós venhamos nos comprometer e permanecer e ser constantes na oração, no devocional, na leitura da palavra. Nós possamos romper as barreiras, Senhor, e viver o sobrenatural e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós neste ano, para o nosso espírito, para viver as revelações, para viver o sobrenatural. Que o Senhor entre em nossa vida e faça morada e mude tudo de lugar, mas para isso nós precisamos abrir esta porta e ofertar a Ti o melhor do nosso tempo. Que nós venhamos compreender que há tempo para tudo e há tempo para Te buscar também. Só depende de nós nos organizarmos em torno da nossa prioridade, que é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a fazer isso, porque sem Ti nada podemos fazer. É o que eu te peço nesta manhã e desde já te agradeço. Amém. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Jesus é tudo o que precisamos. E a mensagem encontra-se em João, capítulo 15, versículo 11. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero pedir para você clicar em gostei. Você já sabe, né? Deixa um comentário. Eu tô amando o que vocês estão comentando, viu, gente? É muito importante ter esse contato conosco. E a iluminação pode estar mudando, é porque eu tô de frente para a janela. E aí o sol, nuvem, toda hora muda a iluminação. Vamos orar, pedir a Deus, né, para prosperar esse canal, para comprar uma nova câmera, microfone, iluminação, melhorar a qualidade aqui para vocês. Mas enquanto não temos, vamos começar com aquilo que nós temos, né? A gente só não pode deixar de começar. A gente tem que atender o chamado do Senhor com aquilo que nós temos nas mãos. Davi, se ele fosse olhar para aquilo que ele tinha, para a sua própria capacidade, ele não teria derrotado Golias. Todavia, Davi, ele se apoiou no poder de Deus. Tudo que nós precisamos não é nos apoiarmos naquilo que nós temos nas mãos, mas no poder de Deus, que justamente o que? Se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gente, eu nem li a palavra, Deus já liberou uma mensagem aqui para vocês que nem era essa. Mas o título diz que tudo que você precisa é de Jesus. Tá vendo que você não precisa de coisas? Você precisa de Cristo. E a palavra de Deus diz assim, ó: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Muitos estão entristecidos por causa das coisas que lhe faltam. Mas tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa é Jesus. Se eu fosse olhar para tudo que me faltava, hoje eu não estava aqui fazendo esse devocional, compartilhando a mensagem de Deus com você. Mas todavia, eu olhei para tudo que eu precisava, que era o poder de Deus sobre a minha vida, me ungindo para trazer essa mensagem para vocês. E o resto, as demais coisas, o Senhor vai acrescentar no seu
tempo oportuno. Se a gente olhar para as coisas, a gente sempre vai estar em falta de algo. Mas quando a gente olhar para Jesus, a gente vai ter nele tudo que precisamos, porque ele é suficiente. Ele é o pão da vida que nos alimenta, ele é a água que sacia a nossa sede, ele é o caminho pelo qual nós podemos caminhar. Jesus é tudo que precisamos. E talvez a sua alegria esteja posta nas coisas. É por isso que você vive entristecido. É por isso que você acha que você só terá alegria completa quando você for completo de tudo que lhe falta. Lá, eu só vou ser alegre quando tiver minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver o meu emprego, quando a minha situação financeira melhorar, ou quando eu for curado dessa enfermidade. Mas Jesus está dizendo aqui na sua palavra, Jesus está falando que se vocês estiverem nele e a palavra dele estiver em vocês, aí você vai pedir tudo e ele vai te dar. Aí a tua alegria vai ser completa. Porque não adianta aceitar a Jesus. Eu aceitei a Jesus. Eu estou em Jesus. Mas você não vive a palavra. Mas você não anda segundo a palavra. Mas a palavra dele não está em você. Porque é tanto que Jesus ele fala no início do capítulo 15 de João que existe 2 tipos de vara nele. A que dá fruto e a que não dá fruto. Aquela que não dá fruto, ele arranca e lança fora. Porque existem 2 tipos de varas que estão em Jesus. Não era para tudo estar dando fruto se estavam em Jesus? Mas é justamente, às vezes a gente até está em Cristo, mas as palavras dele não estão em nós. Aí a gente não frutifica, aí a gente não vive a transformação. E aí o que Jesus faz? Arranca, joga no fogo e queima. E quem está em Jesus está no fruto. O que ele faz? Mas eu tô em Jesus, eu vivo as palavras dele, mas só que tá doendo a aprovação. Ele poda. Pra quê? Pra que dê ainda mais frutos. Essa aprovação que você está passando é pra que você frutifique ainda mais. Então calma, vai passar. E os frutos serão frutos de justiça, de paz, de alegria. Vai ser para o teu bem, para te tornar melhor do que aquilo que você já é, porque em Jesus nós vamos como a luz da aurora, brilhando até ser dia perfeito. É aperfeiçoamento a cada dia que passa até chegarmos à estatura de varão perfeito. É isso que Deus deseja gerar na nossa vida. E essa transformação que é gerada pelo Senhor, esse frutificar no Senhor, nos dará a verdadeira alegria, a alegria completa, a alegria que tanto buscamos e almejamos e achamos que está no que nos falta. E na verdade, toda a alegria que nós precisamos está em Jesus, porque Ele é capaz de suprir qualquer falta que nós possamos ter. Amém. Vamos orar nesta manhã. Pai, obrigada pela Tua palavra. O Senhor já falou conosco de forma poderosa, mas continua falando conosco durante todo esse dia. Ministra no nosso coração, Deus, aquilo que temos cultivado em nossa mente, que tem trazido tristeza, aquilo que tem tirado o foco de Ti, Senhor. Pai, nos ajuda a andar segundo a Tua palavra, a estar em Ti para que a nossa alegria seja completa, que nada, Senhor, venha roubar a alegria da salvação, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor, para seguir, para não desanimar, para não desistir. Que os nossos olhos estejam postos em Ti, Senhor, para que nós possamos ir à frente e avante, sem olhar para trás. Senhor, que venhamos sempre nos lembrar que o Senhor é tudo que nós precisamos e que todas as vezes, Senhor, que o inimigo colocar em nossa mente que nós não seremos felizes porque não temos uma determinada coisa, viemos nos lembrar que a nossa felicidade está unicamente em ter o Senhor e que o Senhor é suficiente. Obrigada, Pai, por esta palavra nesta manhã. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã. Eu tenho vídeos todos os dias e eu espero você. Tchau, tchau. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã.
E o tema do nosso devocional de hoje é como Deus vai nos encontrar hoje. E o tema encontra-se em Gênesis capítulo 24, versículo 14. Quero pedir para você clicar em gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. E vamos ler a mensagem do Senhor nesta manhã, que diz assim, ó. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste a bondade para com o meu Senhor. A atitude de Rebeca a fez viver a promessa de Deus para a sua vida, porque ela estava disposta a fazer, mas não só fazer, a fazer além, a fazer mais, a servir, e não só servir, mas servir com alegria. Ela pôde ser escolhida pela sua atitude para ser a esposa de Isaque. Agora deixa eu te perguntar, se hoje a sua atitude fosse parâmetro para Deus te escolher para viver uma linda história, você seria escolhida? Você seria escolhido como foi Rebeca? Você é aquela pessoa que está disposto a ajudar e fazer sempre mais? Você é aquela pessoa de coração alegre, que serve com alegria, ou as ocupações, as demandas têm roubado a sua alegria e dado lugar à murmuração no seu dia a dia? Vamos parar para refletir hoje. Se dependesse da minha atitude hoje, o Senhor me escolheria? Rebeca estava em um dia comum, fazendo as tarefas do dia a dia. E muitos de nós nos encontramos em um dia comum, cansados, sobrecarregados e apressados em terminar aquilo que estava fazendo. Talvez essa fosse a situação de Rebeca. Ela estava ali cumprindo a sua tarefa e apressada para retornar para casa. E diante do pedido do moço, ela podia dizer, olha, eu tô com pressa, se vira, amigo. Ou então, para não deixar o moço com sede, dava água ao moço e ia embora. Mas ela não. Ela olhou a necessidade daquele moço e não só lhe deu água, mas deu aos seus camelos também. Gente, ela deu água aos camelos, tirando de um poço. O camelo bebe muita água. E ela tirou água para os camelos. Ou seja, não foi um trabalho fácil. Ela realmente tinha que ter disposição para servir e servir daquela forma. E é isso que fez ela ser diferente. Essa era a prova que aquele servo queria para saber se aquela seria ou não a esposa de Isaque. Alguém que não só estivesse disposto a servir, mas que tivesse alegria em servir e disposição e disponibilidade para isso. Deus, como nós falamos no devocional de ontem, Deus não nos quer desocupados. Afinal, Rebeca, ela estava em seu dia de ocupação. Deus nos quer disponível. Mesmo ocupada, ela tinha disponibilidade. E é isso que Deus requer de mim e você. Ocupados, porém disponíveis. E às vezes a gente quer, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Mas no nosso dia a dia, o Senhor tem nos procurado, não tem nos achado. O nosso olhar não está atento para as necessidades do nosso irmão, porque nós estamos atentos às nossas próprias necessidades. Estamos só ocupados conosco mesmos e estamos o tempo todo cheios de reclamações e murmurações quanto às demandas do nosso dia a dia, quando, como eu já falei aqui, precisamos nos organizar e servir e de fazer tudo como para Deus e não para os homens. E é em momentos comuns, no nosso cotidiano, que Deus pode nos procurar. E como é que Ele vai nos encontrar? Será que vamos perder a oportunidade? Então, nesta manhã, gente, vamos pedir a Deus que nos molde, que nos alegre, que nos torne aquilo que Ele requer de nós, que nos dê um coração atento, um coração disponível, porque o futuro, esse futuro que você tanto deseja, está sendo construído no presente, que hoje você despreza. Amém? Vamos orar. Pai, nos dá um coração como o de Rebeca,
disposto a te servir e disposto a não só andar uma milha, mas ir além, ir até o fim, fazer mais do que nos foi solicitados, para que possamos alcançar de ti misericórdia, para que possamos alcançar de ti a promessa. Deus, que quando o Senhor nos procurar, o Senhor nos ache alegres, trabalhando e servindo com alegria e disponíveis para o Senhor nos usar da forma que tu queres, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mesmo que ele seja tão carregado de muitos trabalhos, que o Senhor venha nos aliviar, que o Senhor venha nos ajudar, para que nós possamos encarar a nossa vida com um olhar de gratidão, não pela ausência de trabalhos, mas por um trabalho que fazemos de um coração grato a Ti, por podermos fazer as nossas próprias coisas e por podermos servir o outro sabendo que estamos servindo a Ti, mesmo que não seja em púlpitos, mesmo que não seja diretamente na obra missionária, mas a nossa missão, ela é exercida diariamente quando somos intencionais no nosso servir. Pai, que quando o Senhor nos procurar, o Senhor nos encontre como Rebeca, sempre dispostos a fazer mais e a fazer além. É por isso que eu te peço, visita o nosso coração hoje, Senhor, e tira de nós toda amargura, tudo aquilo que te desagrada, e nos dá, Senhor, um coração igual ao teu, disposto a obedecer-te cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauraiane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Viva o Agora. E a mensagem encontra-se em João, capítulo 10, versículo 10. Quero pedir para você clicar em gostei, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo com mais alguém. Vamos chamar cada vez mais pessoas para se comprometer com um devocional diário. A palavra de Deus diz assim nesta manhã: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Volta e meia, o inimigo ele tenta mentir, dizendo que na verdade o Senhor veio para roubar a nossa liberdade, a nossa forma de viver, que podemos viver como queremos, mas o Senhor está dizendo assim, essa liberdade que o inimigo vem dizendo que está te dando, essa vida aí que diz que é uma vida abundante, na verdade ele vai roubar, ele vai te matar, ele vem para destruir, ele vem para destruir tudo que eu construí e pensei ao teu respeito. Mas eu, na verdade, Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, porque Ele é a vida. Fora de Jesus não existe vida. E não só tenham vida, mas a tenham em abundância. O Senhor não quer nos dar uma vida apenas, mas uma vida abundante em Sua presença. Mas o que tem roubado a nossa vida é os desejos. Cada vez mais estamos desejando mais ter as coisas. Cada vez mais estamos insatisfeitos. Parece que quanto mais temos, mais insatisfeitos nós ficamos. Porque não estamos contentes. Não temos contentamento. Porque logo aquilo que era um sonho para nós, de repente, tornou-se passado. Já não tá mais na moda, mas já não, eu não quero assim, eu já tô insatisfeita com esse tempo. Porém, a gratidão e o contentamento é um exercício diário, é uma disciplina, é uma vigilância. Porque hoje nós temos a internet o tempo todo nas mãos e o tempo todo uma moda nova. Eu queria muito minha casa de um jeito. Hoje já estou me afeiçoando por outro tipo de decoração. Aí eu começo a olhar para tudo que eu tenho insatisfeita. Nada mais me agrada, eu já não me encaixo mais nessas coisas. E começamos a organizar, e começamos a argumentar, porque eu não me encaixo. Você tem dinheiro para estar arcando com sua falta de encaixar nas coisas?
Isso, na verdade, não é porque você não se encaixa, é porque você não está satisfeito, é porque você não está contente. Essas mudanças que você tem feito, na verdade, é para preencher um vazio da tua alma. E fora que você mudar o tempo todo, requer um custo, requer dinheiro. Dinheiro é vida. E aí o inimigo vem minando a nossa vida, porque hoje aquele celular, que era a última geração, amanhã já não é mais, já tem outro. E aí você vai ficar nessa busca frenética, por estar sempre se preenchendo por coisas externas, quando na verdade tudo que você precisava era ser preenchido por dentro. E a pior coisa que o inimigo, a maior arma do inimigo é a comparação. Estamos sempre nos comparando e nunca somos suficientes, porque sempre vai ter alguém que é melhor. Mas a gente tem que ser satisfeito com a porção que Deus nos deu, com a área que Deus quer trabalhar na nossa vida e nos aperfeiçoar nela, não para ser melhor do que o outro, mas para sermos melhores a cada dia do que nós mesmos. Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Se eu errei em alguma área, passa a observar-se. Seja disciplinado, tenha um olhar crítico quanto ao seu próprio eu, à sua própria vida. E pense em qual engodo do inimigo você está caindo. No que os seus olhos estão atentos e tem causado perturbação à sua mente. No que a tua vida está caminhando, no que você está se desgastando, no que está roubando a tua atenção daquilo que é verdadeiro. Cuidado com as distrações. Tudo hoje vem para nos distrair do alvo. Enquanto o inimigo está ali, ó, armando o laço, nós estamos distraindo. Estamos distraídos. Mas eis que falaremos, o laço quebrou e nós escapamos. O laço vai quebrar e nós vamos escapar. Mas para isso precisamos estar atentos e disciplinados, porque nada, como nós falamos em um devocional anterior, precisamos ser disciplinados, porque nada vai vir por osmose. A palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na mão do flecheiro. Mas hoje a gente acha que tudo vai acontecer naturalmente, como se no passado as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas porque deu certo no passado, os meus pais, os meus avós não fizeram nada disso, deu certo. Você não viu os esforços que eles fizeram. Você não viu as preocupações que eles carregaram. Você não viu as renúncias que ele tem que fazer. Mas quando é a tua vez, você acha que você está se esforçando demais, que você está renunciando demais e que deixa que vai acontecer naturalmente. Não vai. Os cílios é um exemplo. São como flechas na mão do flecheiro. Quem é que aponta a flecha para o alvo? É a flecha que vai fazendo as suas curvas e caminhando para o alvo? Mas o flecheiro, disciplinado, treinado, ele é exercitado no seu ofício de flecheiro. Quanto mais ele treina, mais experiente fica. Então ele, com a sua própria força, com o seu próprio olho destemido, com a sua própria disciplina, ele, o flecheiro, aponta a flecha para o alvo e acerta o alvo. Quem foi responsável foi a flecha ou o flecheiro. Você é responsável pela forma como você vai conduzir a tua casa. Você é responsável pela forma como você vai conduzir os seus filhos. Você é responsável pela forma como você vai conduzir a sua vida. Você precisa viver o agora. Você precisa viver. Deus tem para você uma vida abundante. Está tudo aí, está posto diante de ti. Um caminho bom e um caminho ruim. Deus, porém, diz: escolha, pois, o bom caminho. Você é responsável pelas consequências da tua vida. Você é responsável pela forma como tua vida está caminhando. Você é responsável pela sua saúde. Você é responsável pela limpeza. Você é responsável. Responsabilize-se pela sua vida. Você é responsável. Não ache que as coisas chegaram à situação que estão porque foi assim. Nós fomos negligentes em um determinado momento da vida e fingimos que não vimos. E hoje estamos nessa situação. Por quê? Porque eu fui responsável por estar nessa situação. E eu preciso assumir a minha responsabilidade e parar de jogar a culpa no outro. Porque Deus, ele tem a palavra dele e ele diz o que tem pra nós. Agora eu preciso usufruir disso. Eu preciso me afastar daquilo que é
ruim, eu não posso negociar com o mal. Eu não posso negociar com o mal. Eu preciso viver o agora sem pôr os meus desejos, as minhas expectativas com aquilo que eu não tenho domínio, mas eu preciso hoje me preparar para aquilo que eu quero viver depois. Porque Deus tem para mim uma vida abundante, mas depende de mim ter essa vida abundante. Ah, porque eu aceitei a Jesus e nada mudou. Você não assumiu a responsabilidade de servir, de obedecer. O povo de Israel, quando ele chega ali na Terra Prometida, que ele está conquistando as terras após a morte de Josué, lá já foi Moisés, lá já foi Josué, aí o povo começa a conquistar as cidades, só que o que o povo faz? Não expulsa mais os moradores daquela terra e começa a deixar os moradores ali, começa a deixar os seus inimigos ali, começa a morar junto com os seus inimigos, achando que está tendo vantagem nisto, porque os seus inimigos estão lhe pagando tributos. Deixa o inimigo aqui, agora eu não vou mais guerrear nessa guerra, agora eu não vou mais me cansar em pelejar. Agora eu vou deixar os inimigos aqui. E o anjo do Senhor vem e diz o quê? Porque vocês desobedeceram, você agora... esse povo vai servir para vocês como pedra de tropeço por causa da sua desobediência, da sua falta de compromisso e de responsabilidade, isso que você deixou, isso que você não quis enfrentar, isso que você não quis se exercitar para viver abundantemente, esse filho que você negligenciou, essa saúde que você negligenciou, essa casa que você negligenciou, esse casamento que você negligenciou, hoje agora vai servir pra você como pedra de tropeço. Ah, porque a vida me colocou nessa situação. Não, porque você escolheu não enfrentar os seus inimigos. Porque você escolheu não bater de frente e obedecer a palavra de Deus, porque estava mais cômodo deixar o inimigo aí onde está. Precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida, porque o inimigo veio pra matar, roubar, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E essa vida é abundante eu só vou viver quando eu, verdadeiramente, viver a plenitude de tudo que Deus tem para mim a partir das minhas próprias escolhas. Assuma a responsabilidade. Amém? Vamos orar nesta manhã. Pai, obrigada por este despertamento, Deus. A palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, que possamos temer a Ti. Possamos temer ao Senhor e assumir, Jesus, a responsabilidade. E entender que as consequências foram das nossas próprias decisões. Que venhamos parar de achar que as coisas vão acontecer de forma naturalmente sem fazermos nada. Que possamos nos levantar hoje, Senhor, como flecheiros. Que possamos hoje nos exercitar naquilo que o Senhor nos chamou para sermos assertivos quanto às nossas decisões. Para sermos assertivos no alvo. Que venhamos, Deus, ser disciplinados em nossa vida diária e cotidiana. E parar de procrastinar, de deixar para depois e sermos tardios no te obedecer, porque também tardar na obediência é desobediência, porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas e nós falhamos por deixar para depois, e nós falhamos por não confrontar os nossos inimigos, e nós falhamos por querer habitar na mesma terra que os nossos adversários. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes negociamos a nossa fé. Muitas vezes negligenciamos os seus comandos e não te obedecemos. Obrigada pelo despertamento nesta manhã. Eu te louvo, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é Precisamos Perseverar. E a mensagem encontra-se em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever se não é inscrito. Temos devocionais todos os dias pela manhã, às 6 horas da manhã. Eu quero pedir para você deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração e no final estaremos orando por você. A palavra de Deus diz assim nesta manhã: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes
por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É bom ter uma vida confortável, uma vida estável, mas é no tempo de aflição que nós verdadeiramente conhecemos o nosso Deus. É no tempo de aflição que a gente come maná, que a gente vê água sair da rocha, que a gente vê mar vermelho se abrir. É no tempo de aflição que a gente vive milagres. E a gente tem que ter em mente que no deserto, no tempo de aflição, o Senhor jamais nos deixará sozinho. Lá com Israel, no tempo de deserto, ele ia adiante do povo como nuvem de dia para proteger aquele povo do sol desértico, que era um sol forte. Nós observamos que o Senhor não só vai à nossa frente, mas ele vai amenizando as coisas pra gente. Ele vai aplanando o caminho, ele vai endireitando as veredas, ele vai derrotando os nossos inimigos, ele vai à nossa frente. Então a caminhada com Jesus é a certeza de que não estaremos sozinhos e que ele pelejará por nós. E o Senhor, ele ia à noite como coluna de fogo para aquecer e iluminar o caminho, a fim de que o povo não parasse. A companhia de Deus para nós no tempo de aflição é para nos ajudar a fim de que nós não venhamos parar. Às vezes estamos cansados e sobrecarregados porque queremos caminhar por força própria. Mas quando caminhamos com o Senhor, ele não apenas nos ajuda, mas também não nos deixa desistir. E Tiago, ele tá falando no versículo de hoje, não é de uma aflição única, mas ele tá falando de várias aflições. Ele diz assim, ó, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. No tempo de caminhada, nós precisamos entender que nós seremos provados para sermos aprovados. Nós precisamos ser perseverantes, porque essa prova da nossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. E por que precisamos de perseverança? Porque em Mateus 24:13, que está escrito que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Nós precisamos de perseverança para ser salvo. E todas as coisas aqui nesta terra, elas vão contribuir para alcançarmos a salvação. O problema é que projetamos muitas coisas daqui, a gente quer muito conforto aqui, mas a gente não pode esquecer que aqui não é o nosso lugar e que o Senhor, ele está nos provando para que em nós seja produzido a fé que nos vai fazer perseverar para chegar ao nosso alvo, que é Cristo. Então, se você for somar as provações que você tem passado, você vai chegar à conclusão de que esse cálculo, ele é provação mais provação igual perseverança. Então, Deus, se eu estou passando diversas provações, significa que mais perseverante eu estou, então eu vou chegar até o fim. Oh, glória! Então, por isso que você tem que se alegrar, porque cada provação você está se tornando mais resiliente, mais forte para você acertar o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Você pode se alegrar nesta manhã? Vamos orar então. Pai, obrigada pela Tua palavra nesta manhã, que nos faz lembrar de que as provações que temos passado não são em vão. Elas produzirão frutos de perseverança, para que nós possamos alcançar o alvo eterno, para que nós possamos chegar até o céu. Senhor, nesta manhã eu te apresento os pedidos de oração que estão nos comentários. Cada causa, cada vida, cada família aqui representada, visita nesta manhã. Atende, Senhor, o pedido e o clamor deste coração aflito. Eu não sei quais são os pedidos, mas Tu tem conhecimento, Pai, sabe cada causa, cada necessidade. Vai visitando cada área da vida desta pessoa que está comprometida com o devocional, que em fé escreveu o seu pedido de oração. Oh, Pai, atende a cada um segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, abençoe este dia, guarda a nossa casa, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, gente! Olha eu aparecendo aqui em um horário diferente. Pra quem não sabe, eu tô gravando vídeo todos os dias. Às 6 horas da manhã tem um devocional novinho pra você. Tem um devocional todos os dias pela manhã.
E eu quero falar sobre isso com vocês aqui nesse vídeo. Então esse é um vídeo extra e eu quero conversar com você e contar um pouco desse testemunho. No ano de 2022, se eu não me engano, Deus mandou eu escrever devocionais. Eu escrevi o meu primeiro devocional ali no mês de abril. Deus, ele estava me dando muitas palavras. E eu pensei assim, nossa, todos os dias de manhã Deus me dá uma palavra poderosa, eu compartilho aqui nos stories, mas logo some. E aí Deus ministrou no meu coração, escreva. E aí logo veio na minha mente, nossa, eu vou escrever um devocional? Será que Deus vai me dar 365 devocionais para eu postar no devocional escrito? Aí eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever e nunca sentia a liberação de Deus de compartilhar isso com ninguém. Ninguém sabia que eu escrevia, eu fiquei ali ano 2022, 23, 24, escrevendo meu devocional, até que Deus começou a ministrar no meu coração que eu deveria gravar esses vídeos, esses devocionais em vídeo. E eu pensava que era para eu publicar primeiro. E eu nunca imaginei que Deus ia mandar eu gravar, porque eu nunca me achei capaz de gravar. Eu nunca me achei capaz de gravar vídeos todos os dias, ainda mais agora com um bebê em casa. Mas o Senhor tem me capacitado. E já temos mais de 50 devocionais gravados e postados. E durante esses meses não falhamos nem um dia sequer. Eu estava paralisada no meu chamado porque eu não imaginava que eu era capaz. E aí Deus me chamou e eu disse: eu não tenho as ferramentas. Justamente alguns meses antes, a minha câmera tinha quebrado, meu celular estava ruim, a memória tá ruim. E na época que Deus falou comigo, a câmera do meu celular estava quebrada. E aí eu disse: Deus, eu só vou fazer se o Senhor me der as ferramentas. Porque eu não tenho microfone, eu não tenho iluminação, eu não tenho celular. E aí eu não tava querendo fazer, eu tava botando um monte de desculpa à frente. E eu tive um diálogo com Deus, eu disse: Deus, no ano de 2025, eu cansei, não quero mais, porque eu posto vídeo, ninguém assiste, não tem quase visualização nenhuma, isso é um desgaste emocional muito grande, além de que é um desgaste físico pela monetização do meu canal, porque você só pega dólar, né, você só é pago cada 100 dólares. O meu devocional estava rendendo 20 dólares por mês. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10. A cada 5 meses eu pegava dinheiro, eu pego dinheiro no YouTube. Eu tinha que trabalhar 5 meses para pegar 100 dólares. E eu disse: Deus, isso é um desgaste emocional muito grande. Porque é terrível você postar vídeo e não ter visualizações. E ele disse: olha, Deus, pra mim já deu. Hoje, gente, eu tô há 10 anos no canal, no YouTube, e sempre eu penso em desistir. Sempre eu tenho esses diálogos com Deus e Deus, ele não me deixa desistir. Até que eu fui confrontada pelo Senhor. E Deus, ele falou comigo através de Davi. E ele disse assim: olha, Davi, ele não foi baseado nas ferramentas que ele tinha na mão. Ele foi baseado no meu poder. Usa a pedrinha que a pedrinha vai derrubar o gigante. Usa a pedrinha que o meu poder é que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é o que você tem. Do que adianta você ter um belo cenário, você ter roupas, você ter microfone e a mensagem ser vazia? Tem que ter poder. Se você tiver o meu poder, os seus vídeos podem ir a lugares onde quem tem todo o equipamento não chegará. E eu, nossa, fiquei super empolgada. Falei pro meu esposo, porque eu preciso que ele contribua comigo, que ele fique com a minha filha, que a gente se organize na nossa casa pra gente conseguir gravar os vídeos. E é algo assim de fé mesmo de Deus, porque eu tô disponibilizando um tempo que é caro, que é muito puxado, pra algo que eu acredito que Deus me mandou fazer e que não tem nenhum retorno financeiro, é apenas espirituais. Porque eu poderia pegar este tempo e gastar em algo que me desse um retorno financeiro, já que eu necessito desse retorno, já que é um tempo que nós temos passado de muita escassez. Então, em fé, obedeci ao Senhor.
E às vezes a gente pensa, nossa, Deus vai fazer imediatamente. E aí eu pensei em várias coisas e Deus ele ministrou meu coração. É no mesmo barco, é a mesma rede, é no mesmo mar. Você vai fazer no mesmo canal, você vai fazer com o que você tem, da mesma forma, e começa. E aí começaram a vir os pensamentos saboteadores. Eu não sou capaz, eu não acho que tá suficiente. Eu fico só olhando os defeitos e olhando a minha incapacidade, pensando, meu Deus, porque o Senhor me chamou, eu acho tão ruim. E ali a comparação querendo nos paralisar. Mas uma certeza eu tenho, e que não me faz parar, é que o Senhor me chamou. O Senhor mandou. Independente dos resultados, eu permaneço no lugar da obediência. E aí eu resolvi gravar esse vídeo e contar pra vocês o testemunho. Não tenho os resultados que eu pensei que teria imediatamente. Eu não estou aqui para dizer, eu agora tenho um público enorme, eu vivo do canal, Deus me abençoou, me prosperou nisto, e agora eu estou sustentando a minha casa através disso. Não tenho. E eu quero dizer para você que antes do milagre existe o processo. E eu gosto muito de contar os milagres que Deus, quando eles são finalizados, mas eu preciso vir para cá e dizer para vocês que o processo ele precisa ser suportado para que o milagre aconteça. A gente quer sempre ter uma boa notícia para dar, a gente quer sempre ter uma novidade para contar, a gente quer sempre ter um testemunho. Mas e sobre a perseverança, sobre a dificuldade do caminho, você está disposto a enfrentar? Porque muitos desistem, muitos não querem suportar a caminhada, muitos não querem suportar o peso que é seguir Jesus. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Mas ele disse, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando você está no lugar da obediência, eu vivo milagres aos quais ninguém consegue ver. Gente, as pessoas acham que eu sou rica e não sabem das dificuldades que eu tô passando, porque o Senhor, ele confunde os nossos inimigos. Hoje o meu celular aqui, ó, é um iPhone 7 Plus e você sabe que não atualiza mais e está terrível, eu não consigo nem gravar com ele. Eu tô gravando com o celular do meu esposo, que é um Samsung A, alguma coisa, um Samsung simples, mas são as ferramentas que eu tenho na mão. Você precisa começar com o que tem, fazer com o que tem, movidos pela fé. Porque se Davi, ele fosse esperar ter as ferramentas que o exército usava, ele não ia derrotar o gigante. Porque o que fez ele derrotar o gigante não foram as ferramentas, mas foi o poder de Deus. E a ferramenta que tanto Golias dizia que tinha, que era a sua espada, foi usada para cortar o seu próprio pescoço. Se a gente quiser ter as coisas para começar, essas coisas vão nos matar, porque vão nos deixar paralisados no caminho. E ao invés das coisas nos fazerem avançar, elas nos paralisarão. E aí a gente precisa ser perseverantes. Aquele que perseverar até o fim receberá. E aí eu comecei a compartilhar, a falar de fé em um tempo de escassez. Por quê? Porque eu confio no Deus que eu sirvo. Eu creio que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Talvez não do jeito que eu pense, mas será melhor do que o que eu imagino. E a palavra que Deus ministrou no meu coração, que ele falou muito forte, eu queria compartilhar aqui com vocês, foi quando o povo de Israel acampou ali em Piairote. Eles acamparam de frente ao Mar Vermelho e atrás vinha o povo, vinha o exército de Faraó. E você sabe por que o exército de Faraó foi atrás do povo? Porque eles pensaram que o povo estava confuso no deserto, eles pensaram que o povo estava perdido. A situação em que a gente se encontra, as pessoas se questionam, ela posta vida todo dia? Ela grava vida pra ninguém ver? Ela fica aí falando pra 90 pessoas?
E aí os seus inimigos estão confundidos. E olha o que acontece. Começam a ficar atentos ao que você tem feito. Começam a se questionar. E aí a atenção ela é voltada para você. Porque aquilo que Deus vai fazer vai alcançar esses que estão atentos. Vão edificar esses que estão atentos. Você tá entendendo? E aí os inimigos, eles vão atrás do povo de Israel. Os inimigos vão atrás. Por quê? Porque pensaram que aquele povo estava perdido. Olha só, o que Deus ele tem feito é estratégico para derrotar os seus inimigos de uma vez por toda, para confundir os seus inimigos de uma vez por todas e para te fazer viver um milagre. Mas você precisa o quê? Acampar no lugar da obediência. Foi o que Deus falou. Acampe no lugar da obediência, ainda que os resultados não sejam o que você está esperando, obedeça. O povo ficou ali tranquilo? Não, o povo ficou com medo. Como assim? Disse para Moisés, você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto, não tinha túmulo suficiente lá no Egito, não? Nos trouxe para morrer aqui? Que agora tem o mar na minha frente, tem o exército vindo atrás. E muitas vezes se encontra assim. Ele disse, Deus, o Senhor me trouxe mais uma vez aqui para me envergonhar. Porque quando Jesus, ele chamou Marta e Maria para ir lá no túmulo de Lázaro, as irmãs foram ser expostas novamente à sua dor. E a gente questiona, Deus não nos trouxe um lugar da minha dor para me ver chorar? Para me ver ser humilhada diante dos meus inimigos de novo? Porque o Senhor era o meu amigo e o Senhor não veio quando eu te pedi. E agora o Senhor me manda voltar de novo pro YouTube. Eu falei para Deus, o Senhor me manda voltar de novo pro YouTube. E aí Deus falou para mim, eu não te trago no lugar da tua dor para te humilhar, não. Eu não trago você para ser exposta, para os inimigos rirem da tua cara, não. E o Senhor diz para você, você não fica no deserto parado para os teus inimigos te atacarem, não. Mas para viver o milagre, mas para isso é necessário você ir para o lugar que Deus te mandou, ainda que esse lugar seja o lugar da tua dor. E aí ele diz o quê? Remove essa pedra. E ele ressuscitou Lázaro, mas eu preciso remover. Eu preciso em fé fazer o que Deus está me mandando para eu viver o milagre. Eu sou responsável por acampar, eu sou responsável por mover a pedra, mas só Deus é responsável por realizar o milagre. Só Ele pode realizar o milagre e eu não posso. Eu só posso semear. Eu só posso semear, mas a chuva é Ele que manda. E ali aquele povo ficou acampado. E é o que eu tenho feito, eu tenho acampado, eu tenho permanecido em fé. E aí, Deus abriu o mar, o povo passou, os inimigos foram atrás, os inimigos morreram. Morreram afogados e aquele povo passou a pé seco. Se eles saem da posição, os inimigos o alcançam e ele morre. Se você sai da posição que Deus te mandou, você morre, você não alcança, você não vive o milagre. Então, todo esse cenário que Deus armou, que Deus preparou, é estratégico para a vivência do milagre, ainda que no momento seja um cenário de dor, de medo, de choro, seja um cenário que você se sente envergonhado, porque aqueles judeus estavam ali, atentos, questionando Marta e Maria. Não era amigo, não poderia ele ressuscitar, estavam burburinhos. Então, às vezes o cenário te expõe quando Deus, ele falou pra mim, pra eu sair do meu emprego e me dedicar àquilo que ele tinha pra mim. Eu saí do meu emprego e Deus falou assim, sobre exposição. E eu dizia pra Deus, eu não quero me expor, Deus, tudo que eu não quero é me expor, Senhor. E ele disse assim, ó, todo propósito, tudo que você vai viver comigo requer um nível de exposição. O próprio Jesus foi exposto na cruz do Calvário. Se você não quer se expor, então não ande com Jesus, porque aí Deus ministrou no meu coração através da vida de Noé. Noé, ele foi exposto, porque como é que você ia conseguir esconder um barcão? Não dava pra esconder dentro de casa. O que Deus ele tem feito nas nossas vidas é tão grande que você vai ter que ser exposto, porque não vai dar pra guardar. Mas toda exposição que o Senhor te faz ter, te fará chegar ao milagre.
Noé, ele viveu o milagre, ele foi salvo. Por quê? Porque ele suportou o tempo de exposição, porque ele permaneceu. Ele permaneceu, permaneça no lugar da obediência. Eu queria? Não queria. Era o que eu queria fazer? Não era o que eu queria fazer. Eu queria permanecer, não era o que eu queria, mas eu obedeço. Eu obedeço porque eu sei que aquele que me mandou garante. E talvez essa seja a resposta pro teu questionamento neste dia. Eu vou gravar esse vídeo hoje, eu vou postar hoje mesmo. Por quê? Porque ainda que eu grave vídeos que quase ninguém vê, e eu grave todos os dias, eu sei que o Senhor está me vendo, porque o que chama a atenção de Deus é a fé. O que chamou a atenção de Deus para Zaqueu foi a fé dele. Então, como é que eu chamo a atenção de Deus? Através da fé. É através da fé que eu tenho em Cristo Jesus que eu vou chamar a atenção dele e ele vai mudar o cenário da minha vida, ele vai mudar o cenário da minha história e ele vai vir como socorro e refúgio. E o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser o quê? Vai ser um vídeo contando o testemunho do milagre. E você tem que crer nisso, você tem que permanecer, você não pode desistir, porque o próximo testemunho que você vai contar vai ser o testemunho do milagre. Então não desista, porque eu não vou desistir. Sabe por que eu não desisto? Por sua causa também. Porque Deus falou, se você desistir, muitos desistirão também. Não desista, porque eu quero te usar para alcançar muitas vidas. É por isso que eu não desisto, por causa da obra que Ele tem para fazer na nossa vida, na minha vida, que vai alcançar a tua vida também. Nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé e nós vivemos por um grande propósito. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Até o próximo vídeo, gente. Qualquer hora dessa eu apareço aqui, ó. Amém. Tchau, tchau.